a pandemia piorou isso que ele tá falando? Piorou porque ela trouxe a igreja online, né? Puxa vida, isso aí é complicado, hein? Aí ela trouxe a questão... Na hora resolveu, né? Porque assim, você tinha transmissões de culto, né? Ao vivo, mas era muito pouco, né? Quase a não Betel tinha, lá quase nem não tinha tinha. isso. Quando começou a pandemia, nós botava o Vocês celular não tinham, lá. né? Lá na MAP? Antes. Eu acho que Antes da já pandemia. tinha, já Mas tinha. bem Algumas igrejas maiores. Eles não com mais investiam. estrutura, eles não mas investiam. não era nem essa investido. pegada, Vai celularzinho, lá, tal. A gente nem tinha isso. o som estourado na hora que Som você estourado e tal. Então a gente nem tinha isso. Aí quando começou, a gente pôs com celular, e aí foi comprando as coisas e deixando. Isso potencializou isso que meu pai tá falando, do Também cara acredito. ficar em casa, de Claro. não querer mais, né? Ó, pra mim é suficiente estar aqui e ficar vendo, e não é, né? A igreja online, ela não existe igreja online. Né? A tecnologia, ela vai avançando em várias áreas da nossa vida, mas a mesa é a mesa. Você não come uma pizza online, come? Se eu te chamar pra comer uma pizza em casa lá, é lá em casa, nós vai comer. A pizza pode sair ruim, você não gostar, você vai lá, você vai tomar alguma coisa comigo, você vai comer alguma coisa comigo, nós vamos conversar, nós vamos ficar lá, né? As crianças vão brigar lá, vão pular. Isso é mesa. Igreja é isso. Igreja é mesa, a igreja tá junto, né? Quando o cara não vai mais pra igreja, no fundo é porque ele realmente não quer. A gente só faz o que tá no coração, né? Vaza. Você não chamou sua mulher ali e falou assim, ó, você tem que casar comigo, você falou? Não. A alegoria de Cristo e a igreja é a alegoria da noiva e do noivo, né? Isso pode ser um caminho para um eu quero estar com você, né? Não é eu tenho que estar, eu quero estar. Isso é papo que rende muito, hein? Aí vocês têm que chamar outros caras. Aí caras tem que mais... falar. Isso pode ser uma ponta do iceberg de um pós-cristianismo? Melhor a gente voltar para outra coisa. Você entendeu? Isso aí. Na igreja, rapidinho, na igreja, eu costumo dizer o seguinte: se o apóstolo Paulo entrasse em qualquer uma das igrejas hoje, estruturadinha e tal, ele ia falar assim: meu, vocês estão reclamando de vir para a igreja? Tem estacionamento, tem ar-condicionado. Aqui tá legal, vocês vão ouvir uma palavra boa, vocês estão com dificuldade de vir uma vez, 1h30 na semana pra estar na igreja. Se o cara não vem pro culto, você acha que ele quer trazer alguém na casa dele pra falar do evangelho? Imagina. E outra coisa, o cara, a mulher lá teve uma experiência tal, sobrenatural, um cara se eu tenho a experiência dessa, eu saio voado da cozinha. Eu mudo de casa, nunca mais apareço na cozinha de madrugada. Mas assim, é uma experiência interessante. Só que assim, cara, é uma experiência dentre milhares de pessoas que hoje não querem, mas o cara não quer, meu amigo. Eu tô percebendo isso. Ele já tá indo lá, o cara que tá indo lá, ele já tá indo lá pra fazer dele um entretenimento ou não abre nem a Bíblia, né? O cara não abre nem a Bíblia mais. Cara. Daqui uns tempos você vai ver servir cafezinho na hora do culto, assim, passando lá, ó. Você entendeu? Exato, o cara vai fazer tudo. Tá caminhando tudo. Lembra de um dia, rapidinho, eu tive uma experiência que é assim, eu tinha um rapaz na minha igreja, muito amigo meu e tal, e um dia ele chegou e falou, olha, eu tô indo pra outra igreja. Daí eu fiquei triste porque ele é meu amigo, gostava dele, da família e tal. Ah, tá bom, paciência. Ele é meu amigo ainda, inclusive. Aí ele falou, olha, você não sabe que eu fui lá. Eu cheguei na igreja, cara. Cheguei na igreja, igrejona, tal, grande. E aí, visitante e tal, aí me deram um ticketzinho, um tipo de um voucher de VIP. Ó, isso aqui, você pega a sua família, tem um brindezinho na sala 4, no auditório 4. Vai lá com a gente e tal. Bom, todo acompanhamento, acabou o culto, ele pegou o voucher, ele e a família. A hora que ele abriu o auditório 4, tava pastores, líderes, uma mesa cheia de doce e tal, lembrancinha, um livro pra ele levar. Ele falou, cara, você não tá ligado, meu. Você tem que fazer isso lá na Betel. Meu, eu vou voltar lá várias vezes. Eu falei, pois é. Foi escado por isso. Né? Aí a igreja é uma boa igreja, tem ministério pra caramba, ajuda um monte de gente. Mas o que ela tá fazendo? Ela tá jogando o jogo do vem pra cá, que aqui é mais legal. Por isso que então, aí a gente tá se matando, os pastores estão se matando e muitos estão ficando
e a gente conversa com muitos pastores, meu pai é uma liderança forte na convenção. Eu quero que ele fala sobre isso depois. As pessoas vêm procurá-lo, vêm me procurar também, pastores. E nós estamos matando os pastores, cara. E a pandemia, uma das coisas é essa, o online matou a igreja. Eu também concordo. Deixou o cara lá. E a segunda coisa é que as pequenas igrejas morreram. As pequenas Tem igreja que sofrem, fechou, né? cara. As igrejas fecharam. Os pastores estão depressivos. Aquele pastor que você me passou lá, o Paulo Júnior, né? Paulo Borges. Paulo Júnior. Borges, ele fala sobre isso daí num dos vídeos dele, que eles fizeram uma pesquisa. As igrejas que tem de 100 membros pra baixo, os pastores estão... Não, os caras estão entrando quebrados. em Porque eles se colapso, comparam, é. cara. O cara que é um pastor de uma igreja de 100 pessoas, ele se compara com o pastorzão lá. Ele Cara, o tá lutando pastorzão com lá tem o rolê dele, é o ministério dele, legal. Onde estão a maioria dos crentes? Nas pequenas igrejas. O contingente maior é das pequenas igrejas. A Assembleia de Deus é grande por quê? Tem milhares e centenas de pequenas igrejas. Capilaridade. É isso Capilaridade, mesmo. o cara atende o cara. É isso E nós mesmo. estamos matando esse cara em detrimento de um visual de uma igreja, do estilo Hillsong. A igreja brasileira virou Hillsong. O padrão, o neopentecostalismo tem uma matriz. Igreja Universal do Reino de Deus. As mega church têm uma matriz. Hillsong. Vai ouvir e vai ler o documentário da Hillsong. É pesado. Você assistiu, Já Vini? ouvi. Você já Tá na assistiu Disney, também, né? Na Disney, não é? Eu não sei se tá na Não, a Disney gente Plus. assistiu no... Tem um Acho que é documentário. na Prime Video. Na Prime. Acho que é na Prime Video. Eu aconselho Eu vi algumas você coisas lá. ouvir, ver. No YouTube Deprimente, também. né? No tem. YouTube, você acha, isso aí você acha. Cara, você vai ver e eu vou dizer aqui, eu não sou profeta, mas posso dizer, o caminho dessas mega churches é o caminho da Hillsong. Também acredito. É Olha problemático. onde eles pararam. Então, abuso, vou dar um exemplo. Mark Driscoll também. O que nós estava falando hoje? O Mark Driscoll é um outro contexto, mas enfim. Também afundou. Hoje eu tava falando sobre o Rodolfo, do Eu Raimundo. vi, Você viu isso, eu Vini? ia comentar sobre isso agora. E ele, assim, ele ficou na igreja um tempão lá na Bola de Neve, que também nem vem ao caso, eu nem Não, sei, eu vi pelo Rodolfo, enfim. também assisti, Mas o que eu né? vejo é o que a gente vê por aí. E é o que estoura também, né? E é o que Apareceu. falam. É o que falam. Só que assim, ele apontou uma coisa que é o abuso emocional, espiritual, de uma igreja fortíssima, grande no Brasil, uma mega church, em que ele, Rodolfo, e ele diz com essas palavras, eu até hoje sofro consequências desse abuso, cara. Eu vi o Cara, vídeo. isso é forte. É muito pesado. Então nós como igreja, mega church, ou igreja, porque assim, o abuso ele tá na grande, na média e na pequena, e na mínima. Com certeza. Tem abuso de Não tenha todo dúvida lado. disso. Só que o que a gente tá Uma máquina de produzindo moer pro carne. Brasil, o que o evangelho... Aí eu vou jogar pra vocês dois, beleza? Eu vou fazer uma pergunta pra vocês. O que o evangelho, dentro das nossas igrejas, tá produzindo de fruto bom pro Brasil? Pra situação de justiça social, equilíbrio, cultura, música, amor, acolhimento, cuidado. O que a igreja tá produzindo pro Brasil? O problema é que hoje em dia a igreja ela não alvoroça mais em nada. Mas porque ela ganhou essa característica de show, de espetáculo. Worship Então, agora assim, hoje você é virou um barzinho entretenimento. a A igreja hoje é entretenimento. E o entretenimento é assim, esse fim de semana, você se entreteu com alguma coisa, no fim de semana que vem você precisa de quê? De entretenimento Precisa de novo. para não cair no Porque padrão. durante o meio da semana você lidou com as suas coisas e você Não, e você preencheu lidou o com as seu suas tempo. coisas. É, com as suas É. coisas, exatamente. as Agora, suas. no fim de semana, você precisa de entretenimento de novo. E a proposta da igreja não é essa. A proposta do evangelho é vida com Deus. E comunitária. E comunitária. Isso é que é o X da questão. Você tem que ter conteúdo. E entretenimento não tem conteúdo. Eu discordo. Eu acho que o entretenimento tem muito conteúdo e conteúdo bom. Se você ouve bom, excelente. O entretenimento é excelente. Ele engole você. Quanto tempo você não fica rolando aqui assim? Ele engole você. O conteúdo dos caras é maravilhoso, Mas aí mas é vício. pra você. Ah, sim. O conteúdo do evangelho, Esse é o problema. ó, É pra são comunidade, dois né? problemas. Dois problemas. O primeiro é o pastor que tá achando ruim do coaching, mas não estuda, não lê, e ele não consegue transmitir o evangelho pra ninguém.
ele é machista, ele é, lá na igrejinha dele, ele é machista, ele é elitista, ele trata melhor os irmãozinhos que vêm com mais grana. A igreja dele não dá uma cesta básica, ele não faz uma, né? Como a gente dizia antigamente, faz uma aí, não faz uma. E ele tá criticando o conteúdo bom do coach pastor, certo? Que é um cara que se preparou, tal. Ele não fala do evangelho, porque o coach, a característica é falar pra você, de você pra você. Você se sentir bem. Pra você crescer. O evangelho é diferente. O evangelho é, a partir do que eu conheci, minha visão abriu, agora a minha lógica é comunitária. Então, se é bom pra mim, vem comigo. Vem todo mundo. Vamos sentar todo mundo. Acolhe todo mundo. Lá não. Lá é pra você, de você, vai fazer uma palestra. Sempre nós. Então. Processo neurolinguístico. Então, o conteúdo é bom. Nós precisamos trazer pro nosso povo uma palavra que seja contemporânea e que seja cristocêntrica e que esteja baseado no evangelho de Jesus. Acabou. Quem fez bem isso nos Estados Unidos foi o Timothy Keller, né? Tem 1 milhão de pessoas no Brasil e trabalho fora dele do é bem Brasil. significativo lá nos O que o Estados Unidos. pessoal hoje não entende, às vezes vocês ficam falando, como o Alexandre está falando, por exemplo, você fala hoje assim para a igreja, gente, o evangelho é mesa, entendeu? Na Betel, não vamos falar de outra igreja, Sempre na foi, né? Betel, sempre foi mesa. Sempre teve comida. Só que teve tem, gente. só que eles entendem isso na prática, mas não entende intelectualmente o que você está querendo dizer, porque são pessoas ainda simples. Essa geração ainda não morreu, ela vai morrer logo, mas ainda não morreu e não entende isso. Então, quando a gente fala que essas igrejas que tem o aspecto de show, porque ela tem os artistas, ela tem os coaches, ela tem as pessoas próprias para tratar o culto como um show. Um stand-up, quase. É, um show. Então tá ali. Então assim, o evangelho tem uma outra proposta, que é muito simples. Não adianta você tentar colocar no evangelho uma característica de algo assim, desse tipo, que não cola, não bate, não tem como. O evangelho é coisa simples, mas muito simples. E as pessoas parecem que não querem essa coisa simples. Querem, não é? Essas novidades que estão surgindo. Então, isso sempre daqui para frente vai ser assim, mas o desaguar disso daí é o que aconteceu na Europa. É que é o que você está falando do pós-cristianismo. Vai acontecer no Brasil. Alemanha. Vai ser mais resistente do que na Europa por conta do analfabetismo, entendeu? Vai demorar um pouco mais, mas à medida que essa geração vai passando e a nova geração coach vai tomando conta, vai acontecer o que aconteceu na Europa. Isso é inegável. A gente, lá na Betel, por exemplo, está começando a se preparar para isso. No dia 16, vocês estão convidados, das 9 às 11, nós vamos falar com um pastor sobre pós-verdade. Entendeu? Bom. Então, assim... Pastor Maurício. Bom. Então, Maurício. vocês estão convidados das 9 às 11 a comparecer lá, vai ter um café e depois Vai nós ter uma vamos mesa. ter... É sábado? Né? Vai ter mesa, entendeu? sábado, né? Não, é no domingo. É domingo. na escola dominical, das Bom. 9 da manhã, 9h30 da manhã. Mês que vem agora, mês de até junho. 11 Então, Anota assim, aí pra gente. e depois nós vamos falar sobre pós-cristianismo. Nós vamos falar sobre sociedade líquida. Nós vamos, Pastor Maurício. vamos falar sobre sociedade líquida. Então, tudo isso para quê? Para poder a igreja ir percebendo, você entendeu? Os rumos que a própria sociedade e a própria igreja hoje está tomando. Entendeu? O que está em evidência hoje são essas coisas, vão se direcionando tudo para isso aí. Então, você, por exemplo, vê hoje esse desinteresse, encaixa perfeitamente na sociedade líquida. Nada tem solidez. É tudo volátil. Entendeu? Então, assim, igreja não é mais hoje algo com que eu me apego. Não, eu não tenho compromisso. Eu contribuo se eu quiser. Eu vou lá se eu quiser. Eu
participo se eu quiser. E no meu tempo não era assim. Eu assumi o compromisso e o meu caráter, entendeu? Associava a essa condição, você entendeu? Esse compromisso. Então, tem escola dominical domingo. Vou pra Então, escola pastor, dominical. mas a igreja não tem um Voltava pouco de pra culpa casa. nisso tudo também? O fenômeno desigrejados, vamos entrar nele. A igreja também não tem uma parcelinha de responsabilidade? Porque a gente concorda que muitas igrejas são máquina de moer carne. Então, isso aí, o Alexandre já abordou essa questão aí. É assim, eu acho que ela tem, por quê? Porque esses pastores não tiveram, por exemplo, a consciência de falar assim, olha, eu não vou usar da minha igreja para me beneficiar. Eu vou ser um servidor da minha igreja. Seja de que maneira for, com pouco ou com muito, eu vou ser um servidor. Hoje, essas lideranças se servem da igreja. Eles têm carro importado, e eles usam métodos. Outro dia eu vi um pastor aí fazendo uma coisa que eu falei assim, gente, isso precisa ser proibido. As igrejas precisariam chegar, se reunir e enquadrar esse cidadão para ele não fazer esse tipo de coisa. Ele mandava... Vinícius, quanto você trouxe de dinheiro para a igreja hoje? Meu Deus. Eu trouxe R$10. Fia a mão no seu bolso agora, vê quanto tem. Tem 20. É tudo combinado, isso aí. É lógico que é. Não, tudo bem, por isso, mas vocês me anteciparam. Você é de uma Peraí, geração não, que pera- ainda os não, caras mas- faziam isso. Alexandre, você me Você é de antecipou. uma geração que a Ele- irmã via um Ó. homem na cozinha lá e falava. Tudo Ó, combinado. Alexandre, cara. você me Claro, antecipou. Por isso que eu tô falando que deveria proibir Ó, isso. Chegar lá e falar, teve- você não vai fazer isso, teve senão um você vai caso- ser considerado teve um caso uma agora. seita, Pelo uma amor de heresia. Mas Isso é uma sério, heresia. Mas, pai, Mas, isso é gente, não, mas, pai, Isso calma, daí é calma, antigo, isso daí. Então, É antigo, A pessoa tá antigo. se cara- servindo, Não, tá se pai, servindo não, de um... mas aí De um você tá falando de outra coisa. Não, a igreja está se servindo, o cidadão está se servindo de um artifício, Ele é bom, você né? entendeu? Para ver se convence pessoas a ir lá e manter, seja com oferta de R$5, de 10, mas manter o padrão de vida dele. Porque você vai ver onde ele mora numa cobertura. Mas aí todo mundo Ah. faz isso. Um monte de pastor faz isso. Mas não pode. Não pode, beleza. Mas não pode. Mas- Biblicamente falando, não tem respaldo para ele fazer mas isso. o respaldo pra ele não é nosso. Eu nem. Você ainda perde tempo falando isso. Eu nem entro nisso. Porque Não dá em doida? não é. Isso daí é uma coisa que tá na mão de Deus, cara. Isso aí esquece. Esse povo vai um dia, cara. A fé que eu tenho, o que eu acredito Mas no aí que entra evangelho, aquilo que eu falei, a igreja Eu nem me ter incomodo o com seu, isso. Meu o pai seu fica muito. compromisso profético. Você tem que ser Não, pai, a gente tem que uma cuidar voz do povo. profética. A liderança, E a gente cuida. Deus Lá na vai Betel a cuidar gente dele. cuida. Nós cuidamos do povo. Deus vai cuidar dos espertos, dos malandros. Tanto é que Jesus fala, os malandros, Tiago 3. os malandros, que eu falo o tipo de malandragem Sim. espiritual, né? Cuidado com esses aí. Tanto é que Jesus São só falsos- batia nesses falsos caras. mestres, falsos porque é pastores, Jesus falsos que fazia isso. apóstolos. Jesus demonstrava amor para todo mundo e dizia, ele disse para Pedro, pastoreia minha igreja. O Paulo já dizia, fica esperto com os líderes maus. Jesus, dificilmente assim, ele, calma aí, só toma cuidado com esses caras. Mas não se preocupa com eles não, que deixa, com eles eu resolvo. É porque Jesus, quando ele fala apacenta as minhas ovelhas, a ovelha é dele. É dele, Entendeu? exato. Então a gente fica E muito ai daquele preocupado, que age como se fosse a ovelha do homem. né? Lá É, na Tiago frente a 3, gente vai ver né? o que vai Os acontecer. líderes, E o- os líderes receberão o mais duro juízo. Isso.